O jogo do turno, tá? Porque é uma pergunta que a resposta pra mim é óbvia. Mas eu tenho que te perguntar: foi pênalti do Bernardo no Léo Moura? Não, foi pênalti do Do Léo Léo. Moura no Bernardo? Com certeza. Isso aí todo mundo viu. Não tem como. Eu dou o corte no Léo. Dou uma valorizada, normal, porque ele chutou meu tornozelo, pô. Não tem como. Não tinha como. Ele viu que foi pênalti. E se tivesse VAR na época ali, com certeza ia ser pênalti. Mas a gente fica triste, né? Porque poderia sair com o resultado. Sei lá, quem fosse bater, tinha o Elton ou eu, quem poderia bater o pênalti, mas acho que se a gente sair vitorioso desse jogo aí, com certeza esses pontos que eu falei do Bahia, do Atlético Goianiense, com certeza ia fazer uma diferença lá para nós. E esse jogo do pênalti é um jogo dramático por tudo, não só dentro de campo, mas pelo que acontece com o Ricardo Gomes também. Você já tinha entrado no jogo? Ainda não, né? Não, tava no banco. Como é que foi pra você, assim? Você tá ali no banco, seu treinador vem, senta no banco. Foi tudo muito rápido, chega a ambulância. O que você achou que tava acontecendo? Vocês entenderam? Como é que foi pra entrar no jogo depois? Porque, pô, você tá ali com o cara no dia a dia, o cara, o treinador, ele Sim. sai de ambulância e o jogo continua. Como é que era pra você isso, assim? Cara, foi um momento também, assim, bem... Nunca tinha passado por uma situação dessa. Eu e mais os atletas querendo entrar no jogo ali para poder ajudar. A gente falou, pô, o treinador não vai colocar tal. E aí a gente viu que ele estava meio esquisito. Ele foi na beira do campo, depois voltou. E aí ele sentou e ele tava conversando com o doutor. Acho que ele com certeza estava explicando o que estava acontecendo. E aí a gente vê realmente quando vê a coisa, quando começou a ficar esquisito, foi quando a ambulância chegou e viu a situação dele indo pro hospital, sair de ambulância ali do estádio. E o Cristóvão, eu não lembro se o Cristóvão ficava no banco ou ficava Lá em cima. lá em cima, né, na poltrona, enfim. E aí a gente desce, o Cristóvão depois coloca eu e o Alexandre no jogo, se eu não me engano, o Elton, desculpa. E aí o jogo fica aquele jogo maluco por causa do que aconteceu com o Ricardo. A gente teve a chance de sair com o resultado, mas assim, foi uma situação meio chata. E depois a gente soube dele, do AVC que ele teve e tal, da gravidade que estava acontecendo. E a gente, na hora ali, na semana, fizemos uma oração para que ele pudesse se recuperar, porque foi um cara, com certeza, que ele nos motivou bastante, né, na Copa do Brasil, quando ele, né, na chegada dele, no início do ano. Então foi um cara que nos deu muito apoio, muita força para todos os atletas. E a gente viu como é que ele ficou. E a gente só desejava coisas boas, energia positiva para que ele se recuperasse logo. Eu perguntei, quando o Ricardo veio aqui, eu perguntei pra ele, porque assim, foi um momento difícil pra ele voltou a trabalhar com futebol depois, mas assim, pra vocês, jogadores, dentro do grupo, como é que foi, assim? Pô, vocês vão se preparar pra um clássico, o treinador tá lá, no meio do jogo, o treinador sai de ambulância, tá tendo um AVC. É uma situação muito grave, é uma parada que acho que talvez nunca tenha acontecido em outro time, de maneira tão abrupta assim. Então como é que foi? Como é que isso caiu pra vocês dentro do elenco? Você falou que vocês se uniram, fizeram oração, mas assim, no dia a dia mesmo, o Cristóvão ser efetivado como treinador, vocês chegaram a dar força pra isso acontecer? Vocês chegaram a falar com o Roberto pra, pô, deixa o Cristóvão aí? Porque ficou uma discussão na época, tem que contratar um treinador, vamos com o que dá. Como é que foi assim? E o Vasco continuou fazendo bons jogos, boas campanhas, até porque esse jogo foi na 19ª rodada. O Vasco disputou o título até a última Até a rodada, até última a rodada. 38ª. Então, assim, jogou meio campeonato com um Com o treinador treinador. que era auxiliar, virou treinador depois. Como é que foi isso tudo, assim? Como eu falei, depois na semana foi muito difícil, uma semana tensa. Mas eu acho que o Rodrigo Caetano e o Roberto, eles com certeza tiveram uma reunião com o Cristóvão. E o Cristóvão tinha já um time montado e sabia o que fazer, né? Já era um time já era treinado pelo Ricardo, então ele já tinha as ideias do Ricardo e só meio que ficava ali na beira do campo. Então, a gente também, quando o Cristóvão reuniu a gente procurou a desejar sorte para ele, como o Ricardo teve, e para que ele pudesse ter uma sequência como a gente estava tendo no primeiro turno, né? Vindo também da Copa do Brasil. E eram duas competições, né? Não era só brasileiro, mas tinha a Sul-Americana. Então, acho que a gente se uniu, né? Junto com o Cristóvão, junto com a diretoria. E foi tudo acontecendo, cara. Foi, assim,
Óbvio que a gente sentiu falta, com certeza sentimos falta do Ricardo, porque é um cara muito 10, um cara muito querido. E a gente sentia a falta dele, mas o que nós fizemos? Se unimos para que as coisas seguissem no trilho. E com certeza foi, e quase conseguimos chegar até o final. Chegamos no final, mas para ser coroado só faltou o título mesmo. Eu sei que todo jogador é profissional, vocês correm independente do treinador. Mas rolou um papo de correr pelo Cristóvão, por isso tudo que aconteceu com o Ricardo, assim... Porque se o time desse certo, se o time continuasse andando, principalmente nas rodadas seguintes ao que aconteceu, daria segurança e tranquilidade pro resto da temporada. Sim. É natural que um momento de desconfiança, um momento tão grave, as coisas fiquem... Coloquem não só dúvida na cabeça do torcedor, mas assim, gerem uma sensação de insegurança mesmo. Então, vocês se uniram para correr pelo Cristóvão, para manter o time no trilho? Com certeza, foi o que eu falei. A gente, vamos se unir, vamos fechar, porque a gente tem que correr pelo Cristóvão e também correr pelo Ricardo, né? Pela situação que ficou. E o Cristóvão também fechou com a gente. Às vezes tinha muita conversa individual né, com cada atleta para não sair do trilho, né? Para a gente continuar seguindo na caminhada. E foi o que aconteceu. Cada jogador foi tendo a tua confiança e foi tudo acontecendo naturalmente. Na Sul-Americana também, por pouco ali a gente também não chegou na final. Fizemos um grande jogo ali contra a Universidade do Chile. Então, assim, no brasileiro todo mundo sabe que a gente faltou por um ponto ali para ser campeão brasileiro. E ele nos motivou a cada partida, a cada jogo, a cada treino para a gente seguir firme. Pra gente fechar esse assunto, eu lembro que nos jogos finais, eu não lembro o jogo exatamente, mas o Ricardo chegou a visitar vocês na concentração, acho que foi na hora do almoço ou na hora do lanche. Como é que foi vocês chegarem lá? Foi surpresa? Vocês já sabiam que ele ia? Como é que foi chegar e ver ele lá? Foi na véspera do jogo contra o Atlético Mineiro, se eu não me engano. Foi numa sexta-feira, ele foi lá no hotel, nos visitou. Foi legal ver ele, nos motivou mais ainda. Ele estava meio debilitado ainda, mas só de ele ter ido lá nos dar uma força foi muito legal. Nos sentimos mais fortes para poder ter uma sequência no campeonato. E ele mostrou estar muito bem, graças a Deus. E você tem uma história engraçada com o Ricardo, porque, se eu não me engano, no jogo contra o Náutico pela Copa do Brasil, você faz um gol de falta, vai correndo na direção dele, você vai pular, mas ele não é que ele te empurra, mas ele não deixa você pular. Que eu acho que você pular nas costas dele, ele meio te segura, assim. Como é que foi isso? Você prometeu que se fizesse um gol, você ia lá? Não, porque tem um gol do meu pai contra o Náutico, jogando Pernambucano, lá na ilha. E aí meu pai faz o gol assim e eu meio que imito a comemoração dele. Ele meio que faz uma corridinha assim e pula no braço do Givanildo na época, né? O Givanildo foi o treinador do meu pai. E aí na hora eu lembrei, falei, pô, vou fazer o gol e vou fazer essa corridinha e pular em cima do treinador. Só que eu acho que o Ricardo, não sei se ele tinha algum problema na lombar, não sei, nas costas, aí ele me segura assim, no joelho, Aí a gente se abraça ali depois e foi só alegria. Pô, se eu for, a gente ia cair geral. Ia ficar complicado, hein? Pô, imagina o machuca ali, o treinador. Que resenha, velho. Que parada tu ia se arrumar, hein? Nossa senhora. Já não ia botar mais pra jogar. Ih, acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @Fora do Jogo Cast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!